Fala galera, fala, bom demais da conta, como é que vocês estão? Tudo na paz? Bora aqui, eu para mais um curso de psicologia do trader. Como vocês sabem, eu com a minha colinha normal, deixa eu colocar ela aqui para nós, não é isso? Beleza? Então aqui galera, vamos iniciar essa penúltima aula de psicologia e o que eu tenho para dizer para vocês é a quarta aula agora é construindo uma identidade de um trader consistente. Beleza? Então, bora iniciar essa aula que é de extrema importância. Aqui vocês já sabem, eu falo de uma forma informal, justamente para poder ficar mais fácil para vocês, tá? Não tô. Então, o meu objetivo aqui na aula é ensinar a consistência do mercado financeiro, tá? E não é um evento. Então, assim, é uma questão de mais de resultados de hábitos, beleza? Espero que tá tudo certo aí. Então, nesse processo e comportamento repetitivo diariamente, vocês vão entender que dessa forma vocês vão chegar como um profissional, beleza? Então, o intuito para vocês, que eu vou passar para vocês aqui, é esse de vocês entender como um profissional age, tá? Tranquilo? Então, já logo de cara, eu vou deixar para vocês uma pergunta num todo. É isso aqui. O que diferencia um trader lucrativo de um trader que vive entre ganhos e perdas? Memorize aí, tá? Você tem que entender que isso aí eu vou deixar para vocês isso aí, mas eu vou dar a minha resposta, mas vocês podem colocar a resposta de vocês, beleza? Que para mim não é questão de inteligência no todo. O cara não precisa ser cara inteligentaço, né? E também não é uma estratégia secreta e nem algo que ele faça juntando, copilando de um, de outro e faz aquela junção e dá uma receita mágica, tá? Não existe isso. E nem a capacidade do cara ficar prevendo o mercado. A diferença está na identidade da pessoa. O que seria isso? Ela tem que formar um jeito que ela vai enquadrar como um profissional realmente reage, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente disso tudo, até você formar uma identidade como um trader profissional, primeiro você constrói um hábito, que é através do hábito que vai gerar um resultado para você automaticamente, consistência e te tornando, construindo um resultado também e te tornando profissional, beleza? Então, anotem aí o primeiro item. Rotina de um trader profissional é basicamente o quê? O que vocês vão colocar? Pode colocar aí número 1, rotina de um trader profissional, tá? A consistência ela exige uma estrutura. Então, o que acontece? O trader profissional ele possui uma rotina pré-determinada, tá? E não depende de motivação para ficar executando as suas tarefas ou o que você tem para fazer num todo, beleza? Então, você tem que o quê? Definir sua rotina todos os dias, tranquilo? Então aqui eu vou colocar para vocês
os 4 pilares que vão ajudar vocês aí a chegar nesse parâmetro de profissional. Sair do fraldinha para fraldinha pro, beleza? Então, a primeira de todos aí é a preparação. Ter essa preparação, você pode colocar aí os itens, tá? Você tem que aprender a revisar o mercado. Você não tem que chegar já chegando e não olhando nada, só fazendo e ponto. Então, revisão do mercado, definição dos cenários, o que está acontecendo, né, num todo. E planejamento operacional, que é de extrema importância para você ter um cenário bem amplo e claro para você estar executando as suas operações. Número 2 aí, execução, tá? Que é operar apenas o seu setup. Seu setup ele pode enquadrar dentro de 2 horas ou 5 minutos. Então, se não chegou dentro daquilo que você já tem determinado, não faça, tá? Também entenda que não operar é operar. Melhor do que tomar um prejuízo gigante, né? Respeitar o seu gerenciamento. Isso eu vou sempre estar falando aí que é o importante. Por quê? Que é o combustível, né? Se você não tem o combustível no carro, não tem como você andar. Da mesma forma no mercado. Se você não tem dinheiro para poder estar suprindo a sua necessidade de operar, não vai ter trade. Beleza? Então, o terceiro item aí, vocês podem colocar que é a revisão. Vocês têm que aprender a analisar erros e acertos, tá? Verificar o que houve, que você quebrou, em qual momento você quebrou as suas regras, beleza? Porque isso é de extrema importância também. Por quê? Vai ter dia que você não vai estar tão 100%, né? 50%, 90%. Você tem que ter isso aí para não sair do quadro certinho. Saiu, errou, analisar mesmo, não tem jeito. Verificar o que você fez de errado. O que chegou ao ponto de você errar, quebrando as suas regras, tá? Então, é sempre bom você ter uma revisão. E quarto último aqui é o aprendizado, beleza? Porque você vai conferir suas falhas para você estar aprimorando o seu processo. Então, você vai corrigir todas as suas falhas e aprimorar o seu processo. Tranquilo? Então, você tem que entender que um amador ele opera tipo assim, quando dá vontade dele operar, ele opera, tá? E um profissional não. Um profissional ele segue uma rotina, é como se fosse trabalhando numa empresa mesmo, vai lá, bate cartão, tem que fazer todo o processo, tudo certinho. Então, da mesma forma, pense que o trade e sua conta é sua empresa, tá? Trate dessa forma aí que o negócio dá bom demais, beleza? Então, bora para o conteúdo 2, que é o que é? Diário operacional. Pode ser uma balela isso aí, mas é extremo importante. Extremamente importante, beleza? Então, o que eu trago para vocês aqui, que o conceito dele é o seguinte. O diário operacional é uma ferramenta de, de autoconhecimento, vamos dizer assim. Você tem que estar se revisando todos os dias, tá? Para você chegar, identificar o que você está errando todos os dias, padrões emocionais, o que está tirando você do foco, ou o que está gerando ansiedade em você, beleza?
Horários também é extremamente importante você definir um padrão de horário. Você está acostumado com o horário de 9 às 11. Um exemplo, mantenha naquilo. O dia que não dá para você operar de 9 às 11, fica de boa, que é melhor. Tá? Então a outra questão aqui é a qualidade das entradas, que vocês têm que ter isso assim bem pertinho mesmo de vocês, tá? Não pode estar saindo. E o que você deve registrar? A data e o horário, o ativo operado, resultado financeiro do dia, emoções sentidas com aquele trade que você fez no dia, motivo da sua entrada, motivo da sua saída e os seus erros cometidos, beleza? Por quê? Porque isso aí vai te ajudar num todo, aí corrigindo isso, nem que você compra aquelas folhinhas de contato, vai pregando na parede, forma um quadro, qualquer coisa, tudo é válido, tá? Para você não cair na autossabotagem, beleza? Então isso automaticamente vai trazer benefício para você, vai aumentar a sua consistência operacional e vai reduzir seus erros também, tá? Você vai deixar de repetir seus erros, beleza? Automaticamente vai gerar para você disciplina, né? Vai desenvolver a disciplina para você num todo, tá? Então quem não registra esse tipo de desempenho está, bem dizer, te condenando a ficar repetindo os mesmos erros, tá? Então, quem tem, é claro que no fundo da sua mente você sabe que, eu errei isso, não era para eu ter feito isso, mas você faz, velho. Você vai fazer. Eu te falo por conta própria, tá? Então, vai ter anos de casa e você vai chegar a cometer assim um erro básico, cara, que você achou que já estava enterrado, beleza? Isso não existe. Sempre vai chegar uma hora que ele vai retornar, junto à questão de emocional no todo, né? Aí a quebra da disciplina, aí junta esse trem todo e dá bizil, beleza? Então aqui vamos pro terceiro conteúdo, galera, que é aprendendo com erros e acertos. O que você pode tirar como base disso tudo aí? Você tem que tirar que é basicamente que o trader consistente ele não trata os erros como um fracasso, mas como uma informação adicionada, né? Então, se errou de novo ali, opa, uma adição a mais no meu caderninho aqui, eu vou reforçar isso aqui para eu poder o quê? Não fazer, né? Então, você tem que entender que após cada dia de mercado, o mercado mesmo vai te fazer uma nova pergunta na questão de como você sobressaiu a ele nesse dia, tá? Então é bem interessante você estar reconhecendo isso aí, beleza? Então a pergunta que você pode se fazer, pode anotar: o que fiz corretamente? Beleza? Aí você tem que se perguntar isso aí: o que eu preciso corrigir? Deixa essa perguntinha aí mais para frente, quando a gente fizer a live, juntando todos os alunos, vocês vão responder, beleza? Entenda que os erros mais comuns aí é basicamente você vai operar fora de tudo que você já fez. Entradas impulsivas, excesso de operações, isso aí, nossa, alterando o seu gerenciamento no todo, beleza? Essas coisas aí dão uma confusão na sua mente que não tem como. Se você não adotar isso, você sempre vai cair errando do mesmo jeito, toda vez. Então você vai entender que ou você corrige isso rápido, ou você vai chegar
num ponto de perder dinheiro mesmo. Perder dinheiro é caro, filho. Não aprender com a perda é ainda mais caro, beleza? Então você tem que ir fazendo isso, porque seu dinheiro não é infinito, né? Vamos supor que você pegou isso aqui para ser sua profissão de fato. Você tem lá, você juntou 100 mil reais e achou que vai fazer a vida com 100 mil reais. E se você não tiver esse autocontrole, disciplina e todas as questões que eu falei desde o início do curso, é propício de você afundar e ainda ficar devendo, tá? Então, o mercado não tá nem aí para você, filho. Você tem que... Aqui a sua briga aqui contínua é contra você mesmo, tá? Então, sai dessa. Entenda ali, corrija seu erro, seja disciplinado que o trem vai dar bom, beleza? Então aqui o quarto conteúdo que eu tenho para vocês aqui é isso mesmo. Evolução contínua. Então bora entender isso aí. O que seria evolução contínua? Então, vocês vão entender que o mercado está constante. Ele é constante e ele tem uma constância, mas o que traz para ele todos os dias? Ele sempre está mudando. Você sempre ouviu falar que o mercado todo dia é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, a gente entraria num ponto X que é 0, por exemplo, e terminaria no ponto Y, que é 100. Então você imagina você fazendo 200 todos os dias. Porque se ele sai de 0 vai a 100, você vai comprar, quando chegar em 100 você vende, até 0 de novo. Então isso é a prova que o mercado ele está numa mudança todo dia. Todo dia ele tem uma mudança. Então ele nunca é o mesmo, beleza? Então você também precisa estar sempre numa constante evolução. Por quê? Para acompanhar o mercado. O mercado vai fazer o seu padrão de entrada. Fez, show. Não fez, mete o pé. Mas ali você aprendeu uma coisa. O mercado fez um pullback para dar continuidade. Foi lá e voltou tudo. Não deu continuidade. Então está sempre mudando. Então você também tem que estar mudando com ele, evoluindo junto com ele, né? Porque você tem que entender que a consistência é um processo de melhoria contínua. É isso que eu falo aqui, evolução contínua, tá? Então você tem que estar se adaptando todos os dias no mercado, assumindo erros, indo lá anotando seus erros num todo, beleza? Então, eu vou colocar aqui para vocês também as áreas que vocês precisam desenvolver. Você precisa ter aí técnica, gestão de risco, psicologia, a disciplina e principalmente também o controle emocional, tá? Porque aí é o primordial, que no meu ver, tá? O controle emocional ele é automaticamente a base de tudo, cara. Então você tendo essa base aí, o resto vem automático, tá? Porque você tem que entender que a evolução ela vai acontecer através do seu esforço, que é o quê? Você vai estudando, né? Então, automaticamente você vai ter uma previsão do mercado, né? Automaticamente uma prática deliberada que você vai precisar ter, automaticamente vai entrar isso, e a sua correção de erros, que é o que você precisa.
identificar antes de dar uma treta, tá? Então, o que eu tenho para trazer para vocês nesse parâmetro, que é o que? A sua evolução contínua, galera, ela só vai vir, ela parte do trader que para de evoluir e começa lentamente a regredir. Aí o que é isso? O trader que para de evoluir, ele começa lentamente a regredir. Você vai entender que se você não está se adaptando ao que o mercado está trazendo para você, você vai afundando. Ah, mas o meu operacional não funciona mais. Ah, eu tinha isso aqui, eu fazia isso aqui e dava certo. Com certeza você não se adaptou ao que o mercado foi trazendo. Igual, por exemplo, eu operava candle. Hoje não faz sentido nenhum operar candle. Então, opero box X 120p. Beleza. Vai ter tempos que eu vou usar 300p. Por quê? Porque estou vendo que o mercado está totalmente diferente em 120p, eu vou aumentar. Então, o que eu fiz? Eu me adaptei às condições do mercado. E por aí vai. Isso aí vocês vão aprendendo de acordo com o que vocês forem treinando também, né? Beleza? Então eu vou deixar aqui para vocês os cinco hábitos aí que vocês precisam ter, né, para ser consistente, beleza? Então, número 1 aí, extrema importância, você vai proteger seu capital. Base, tá? Isso aí é base. Por quê? É o combustível. Então, se você não tem combustível, você não anda, beleza? Número 2, você vai deixar aí, ó, anotado isso aí, anotado mesmo. Põe até luz piscando aí se der pra pôr no papel. Quer seguir seu plano. Não mudando o plano, tem 90% de chance de dar certo. Beleza? Número 3, você vai manter aquela rotina. Então todo, o que eu errei, o que eu acertei, o que eu posso melhorar. Anote isso aí, tá? Também. Número 4, você vai estar aprendendo com os seus erros. O que você aprendeu com os seus erros? Ah, aprendi isso. Ou eu aumentei a mão num ponto onde não era para ter aumentado. Vai ter operações que vai te dar essa oportunidade de aumentar a mão. Outras não. Mas vamos supor que você entrou em um achando que daria bom. E o trem foi totalmente ao contrário. Você tem que se adaptar a isso aí. Você tem que saber o que você fez de errado ali e anotar. Beleza? E número 5, a sua evolução tem que ser constante. Então você tem que ser extremamente resiliente. Você tem que estar se adaptando às condições que o mercado está te trazendo. Beleza? E, filho, é certeira aí do negócio dar certo, tá? É só ficar tranquilo. Beleza? Então aqui eu vou deixar um exercício para vocês aí, que é o quê? Um hábito que o trader precisa abandonar. O que ele precisa abandonar? Um hábito que ele precisa desenvolver. E por último aqui, uma mudança que começará amanhã. Beleza? Então, vocês anotem isso aí também e eu vou querer a resposta de vocês numa live que estiver todos presentes. Beleza? Então, galera, vocês têm que entender que a consistência aqui não é ganhar todos os dias. É basicamente você se tornar uma pessoa disciplinada, beleza?
Se você seguindo isso passo a passo, tudo certinho, sem ficar murmurando. É claro que a gente tem coisas, a gente quer fazer as coisas, tá? A gente quer ter nossas coisas. Então isso automaticamente vai sabotando a nossa cabeça, porque a gente quer nossas coisas para ontem. E então não dá, beleza? Vocês têm que estar fazendo o arroz com feijão mesmo, todos os dias, a mesma coisa, mesmo horário, mesmo tudo, beleza? Que vai dar certo. Independentemente assim, de estar ganhando ou perdendo, você está seguindo o seu foco principal, sendo disciplinado aí, vai dar certinho, beleza? Então, disciplina é tudo, tranquilo? Então é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar aqui para vocês, que é construindo a identidade de um trader profissional, é basicamente isso, tá? Beleza, galera? Então, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Não é inscrito, se inscreva. Não está fazendo curso, entre aí no Telegram. Venha fazer o curso aí, entender a ideia no todo. Tire suas dúvidas também no comentário. Tamo junto. Valeu demais. Graça e paz. E até mais. Fui. Valeu, obrigado.